Don't show. Começando mais um aqui Momento News. Quinta-feira, dia do quê? Boas notícias aqui no nosso programa com eles, os nossos amigos Júnior, Kelly Lima, Oiê! Renato Venâncio, Alô! e eu, Bárbara Morim. Estamos juntíssimos aqui para boas notícias. Você tá preparado aí em casa? Porque aqui, olha, as notícias estão ótimas hoje, hein? Ó, acho que um dos meus dias preferidos aqui de notícias, Verdade, porque né? realmente Uma melhor do que a outra. uma melhor do que a outra. Então já vamos começar, sem mais delongas, Sim. para o nossa Let's primeira go. notícia do dia. Gente, olha só, você já deve ter visto aí um drone, né? Sabe o que é, né? Aquele aviãozinho, entre aspas, pequenininho, que ele, ó, vai, voa, Fica pega sobrevoando. aquelas imagens super legais, assim, de quem tá pilotando. O pessoal usa muito pra fazer casamento hoje em dia, foto de casamento, essas coisas. Paisagem, né? Paisagem. Na TV também usa muito pra fazer boas Verdade. matérias ali, em cenários legais, clipe. Nossa, muitos lugares. Versátil. Mas nesse caso, ele não vai ser usado apenas pra mostrar belas paisagens, mas sim para quem precisa de uma doação de órgão, que é rápido. Tem que ser rápido, coisa rápida. E olha só, já começou a ser usado aqui como transporte para quem precisa de córneas, tá? E aí, olha só, como controle de refrigeração, altitude, umidade, eles fizeram todo um rastreamento que deu super certo. É claro que eles fizeram um teste, não tinha nada, né, ali dentro do drone, mas fizeram um teste e deu super certo. Ele conseguiu percorrer esse drone 8 quilômetros, mais ou menos, em 16 minutos. Mais ou menos um automóvel faria esse tempo em 40, mais ou menos, minutos. Olha só o quanto de tempo vai se ganhar usando o drone, né? Sim. Aí, apesar de realmente não ter nenhum conteúdo orgânico ali dentro, foi feito esse teste e foi sucesso. Nos Estados Unidos, isso já é uma realidade desde 2019. Onde eles já começaram a usar o drone como também um meio de transporte para esses transportes, né, de órgãos. Então, muito legal. Foi feito ali no Centro Médico da Universidade de Maryland. Eles conseguiram transportar a gente em 5 minutos, com muita segurança Ai, ali. que delícia. Um rim, uma paciente que estava precisando ali, um Da dos cirurgia, transplantes né? muito, assim, raros, também difíceis, porque, gente, né, todo transplante tem que ter um cuidado super. E em 5 Extremo. minutos É muito chegou delicado, né? o rim para essa transplantada, que foi muito beneficiada. Ela estava aguardando já fazia 8 anos que ela Uau. estava esperando por esse transplante, E porque a- ela fazia hemodiálise e tudo. E a rapidez de um processo desse é Meu crucial. Deus, Crucial. salvou a Verdade. vida 21 dela. segundo pode custar a vida do paciente. Demais, É. demais. O drone, na verdade, ele já existe desde os anos 80, começou ali em 1960, quando as áreas militares ali começaram a usar, começou lá nos Estados Unidos. Então, desde 2019 já está acontecendo. Vamos torcer para que chegue logo aqui, comece já a usar, porque, gente, nosso Brasil tem tanta gente precisando de ajuda. Tem. Mas que boa gente. notícia, É. já Isso é começamos E aquilo que a gente estava testes. conversando ali nos bastidores, né? Como que pode? Nos Estados Unidos, lá as coisas funcionam. Tudo. E quando funciona, funciona rápido. Chega tudo Funciona rápido, rápido, né? né? Chega Que bom que a primeiro gente- lá. Tudo chega primeiro e Nossa, rápido. gente, uma curiosidade também é que os drones, tem drones assim, porque a gente acho que até hoje, né, vimos drones que fazem as filmagens e tal, Sim, né? é verdade. Mas tem drones que aguentam até 200 quilos. Uau! Bastante, né? Uau. Muita coisa, hein? E que bom também que o drone está sendo usado para uma coisa boa. Sim, É. a utilidade Que dele, precisa né? de Verdade. né, Porque agilidade e tem gente- rapidez. Tem gente que já usa o drone para fazer besteira, né? Então, É. que bom que lá estão isso é usando para verdade. salvar E vidas. notícia Muito boa, legal. essa é boa. Então Ótimo. vamos lá. Isso. Começando aí o nosso jornal com essa primeirona notícia. Vamos lá, Juninho. Na segunda, vamos falar de solidariedade? Sim. Sim, sempre. Vamos falar de solidariedade, pessoal, coisa importantíssima aí. Um menino de 7 anos deu um exemplo para todos nós, sendo totalmente liberal. Ele pegou toda a economia dele. Pensa aí, você teria coragem de pegar a sua economia e doar para alguém que precisa? Uau. Essa Sim. foi a história de um menininho americano, o Dominic. Ele pegou toda a economia de um cofrinho que ele tinha de moedas. Fofo. E ele não tinha noção do que era o furacão, ele não tinha noção do que as De pessoas nada. passavam. 7 aninhos. Ao ver a mãe dele triste, o que ele fez? Ele falou assim, ó, vamos ajudar. A mãe dele ficou totalmente emocionada, explicou para ele o que tinha acontecido, aí ele reagiu
de uma maneira, falou, não, vamos ajudar. Foi sensacional essa Demais, história. que demais. Ele tá aí, ó, no VT pra Oh, vocês, meu o Dominic. Deus. Gesto lindo, cheio de inocência, de um garotinho de apenas 7 anos de idade, o Dominic. Que lindo, né? O Nossa, sobrenome que... dele é Dominic de Andréa, Mas sensacional. você vê, né, Ju, como os pais influenciam, né? Sim, muito. Educação Muito. base, né, Os pais. gente? Muito, E né? e a criança tem essa essência realmente do reino de Deus, né? Sim. Por isso que o reino pertence a elas, porque elas são puras. Né? Nesse caso aí, por exemplo, uma criança que não tinha noção nem do que estava acontecendo, a mãe dele teve que explicar o que era furacão, quais eram as consequências de um desastre natural desse. Uhum. E ele, totalmente tocado por aquilo, foi muito mais nobre, muito mais maduro do que todos nós que somos Sim, já Solidário adultos, e né? amoroso, solidário né? e Nossa, amoroso. sensacional. E tem uma palavra para isso, tem Ah. uma palavra para isso. Até mesmo a palavra de Deus, ela fala, né? Instrua, ensina o menino no caminho que se deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha se desviar, venha estar sempre firme. Se essa criança, com 7 anos, já tem uma atitude dessa, né, que os pais o instruíram, que os pais o ensinaram, imagina com 10, com 14, é bem capaz do próprio menino, né, ele querer voltar, ser a profissão de médico para poder ajudar outras pessoas também, verdade. nesses casos de... Mas é importante Legal. essa instrução que você está falando, porque vai chegar uma hora que ele vai se deparar com o mundo, ele vai ver que Sim. o mundo não é flores, como a Flores, Bárbara disse né, algumas colorido. histórias, né? A vida do A vida do cristão crente não é um morango. Não é? Então, assim, é importante para ele se manter firme e continuar no caminho certo. Sim. Né? Ser um cara do bem. Muito legal, Isso maravilha. aí. E falando em boas notícias, né, Kelly? Sempre, né? Uma atrás da outra aqui, Uma né, atrás da gente? outra. Aqui é só boa notícia, aqui. graças a Deus. É o que não falta. Olha, mas antes eu gostaria de fazer uma perguntinha para os meus amigos aqui novamente. Gente, vocês são mais de falar palavras, né? De demonstrar carinho através de palavras ou de atitudes, hein, Renato? Eu sou de atitude, cara. Eu sou de palavras e atitude. Que bom. Quem for meu amigo e casar comigo, tá feito. Eu falo isso sem mentira, eu sou de atitude. Eu tenho um coração muito puro. Quem me conhece sabe disso. Eu sou de falar, demonstrar nas falas. Vocês sabem disso, né, Sim, Babi? nossa. E Fala, nas bastante. atitudes. E você, bem. Babi? Eu acho que depende muito do momento, assim. Eu acho que eu sou mais de palavra, assim. Acho que eu fico meio na retranca, assim, e tal. Mas na hora que eu falo, aí vai, entendeu? Vai. Acho que nas palavras, na mensagem, eu sou mais de escrever, assim. Ao Acho vivo que- muda um pouco. Ao vivo eu já fico mais durona e tal, entendeu? E você, Júnior? Eu acho que eu sou um pouco o que a Babi falou. Escrevo, tanto que pessoas já me disseram assim, nossa, você escreve, Bem, você mas, tem né? o dom das palavras, mas eu também tenho esse lance de ser muito intenso. E é claro que eu procuro ser o mais prudente possível, mas eu sou um cara que demonstra muito também. É verdade. legal. Chega, abraça. É um abraço, beijo, tem esse lance. Eu saudade. cheguei, bro. Eu já tive que tomar cuidado com Sim. isso, porque não é todo mundo que tá gosta. ou preparado ou que entende ou que gosta. Não. Exatamente. Tem gente que não gosta de abraço. Você tem que saber fazer essa leitura para você não... Porque por mais que você queira demonstrar algo de bom, a pessoa não vai receber legal. Legal, né? Eu, gente, particularmente, Você. sou mais de atitudes mesmo. Talvez nem tanto de abraço, de tal, de palavras piorou. Atitudes mesmo. Precisou de mim? Esquece, tô aqui com você. E a nossa notícia de hoje é exatamente sobre isso. Porque, olha, o professor Jorge Almeida criou uma nova forma de acolher os seus alunos. Ele colocou um placar na porta da sala de aula, onde tem várias formas que você pode escolher como que você quer receber a sua saudação. Se com um abraço, um aperto de mão, aí você chega lá, clica, né? Tem um abraço, aperto de mão, dancinha ou careta. Muito legal, né? Como eu falei pra vocês, ele colocou esse cartaz aí do lado da sala de aula e cada um vai escolher. Cada um tem o seu jeito, né, de gostar da saudação. As crianças do 4º ano da escola Firmo Antônio, em Tatuí, interior de São Paulo, escolhem como vão cumprimentar o professor. E com um aperto de mão, um abraço, dancinha também, que é muito divertido. E é claro que isso viralizou na web e conquistou aí os corações de todo mundo com esse vídeo maravilhoso. E o perfil do professor tem mais de 13 mil seguidores. E com isso, né, eles conseguiram atingir muito mais pessoas. E olha só, além dos alunos, né, dos alunos chegarem na escola de manhã para ter aula e ter essa forma de cumprimentar as pessoas,
quando os pais têm uma reunião de pais, Tem que também fazer tem que fazer isso. Legal, né? Que legal, olha Eu aí. acho muito legal porque respeita o espaço de cada um, né? Cada um escolhe a sua maneira, que tem as pessoas Verdade. que são mais introvertidas, mas você não deixa de se familiarizar junto ali, ali, né? né? Com as pessoas que você passa o dia a Vendo dia, que eu aquela também acho experiência, importante. Uma outra observação é o seguinte, de repente você vai chegar num lugar onde as pessoas não te conhecem. É. Não adianta você chegar, querendo ser o legalzão, que a galera vai falar, meu, alguma coisa tem que esse cara tá sendo Mas eu assim. sou É assim, estranho, cara. é diferente. Não, Porque- Renato, mas não... Mas eu Ah, sou- é o jeito. Não, é eu seu sou jeito. assim, cara. Não, é seu é. jeito. Não é seu caráter, Dá é seu pra jeito. mudar, É, é eu seu sou- É carinho. É. Aos poucos vai, Vai- Você nivelando. vai encaixando ali conforme a Vai sua, encaixando. Eu o já seu tinha ambiente, né? visto há um tempo atrás, nos Estados Unidos, uma professora que fez isso e foi super Bom, né? Porque lá a galera bastante é tempo, meio- aí, acho que antes da pandemia tinha alguma coisa assim. Legal, né? Se É, espelharem, bom. trazer isso pra cá. É legal, mas isso daí é uma coisa que a gente aprende às vezes na marra. Uma vez eu tava na minha igreja e aí eu cheguei e falei o pessoal tava limpando, eu tinha acabado de chegar, aí eu dei um abraço no obreiro lá e falei assim, ô irmão, o reino de Deus não é abraço, não, cara. E eu era Ele queria que você recém-convertido, limpasse cara. também. Eu acho que sim. Nossa, isso acontece comigo, acho que eu Mas tá sempre bom, choro. né? Deixa pra lá. É, vamos ver. lá. Ainda bem que você tá firme aí. Vamos pra quarta notícia do dia. Vai, Renatinho. Firme na rocha, né não, Juninho? É isso aí, cara. E falando de furacão, o Juninho, né, havia falado conosco aqui sobre o furacão Ian. Esse furacão Ian está devastando, destruindo muitas casas, matando muitas pessoas, tanto em Cuba quanto nos Estados Unidos. Na Flórida. Aconteceu uma história meio interessante, porque um jovem chamado Mike, mediante esse furacão que estava passando, ele avistou um gatinho numa caixa no ar-condicionado. Você tem noção do que é isso? Então, ele, quando avistou aquela situação, ele pensou o seguinte, rapaz, eu não vou deixar aquele gato morrer. O que eu vou fazer? Vou arriscar minha própria vida e vou salvar aquele felino. Quando ele chegou lá, né, no meio, foi passando, porque esse furacão, ele vem em forma de furacão em si e ele vira também em formato de tempestade. E vai inundando tudo, passou por cima da água, foi, pegou o felino. Quando ele pegou o felino, ele falou o seguinte, não vou só pegar e salvar o felino, eu também vou adotá-lo. A sua namorada, vendo aquela atitude, aquele comportamento, né, registrou, fez Olha o lá a registro, olha aí, ó, imagem. as Nossa, imagens, chocante, né? fez o registro, publicou nas redes sociais. Rapaz, essas redes sociais têm Parece um aquela imagem do poder. Titanic quando tá Desespero, entrando água né? no Olha mar. isso. Que lindo, hein? Que Que bom que o gatinho atitude, ficou coragem. tranquilo. Isso, olha aí, ó. Nossa, E ele colocou a que vida dele em risco. risco, né? Colocou. Porque você É. viu que a água já tava ali começando a subir. Sim, e esse furacão, a categoria Esse dele tá é 4. 4, né? É, foi A quatro, categoria isso. quatro. Olha que gatinho Foi- também Daí bonito. Danos foi, tipo, extremos. uma carinha de tipo, É. socorro, né? Socorro, coitadinho. Ah, Aí ele que poderia ter pego, colocado Em algum outro extinção, lugar, doado para alguém. Não, ele falou o seguinte, eu vou adotar esse gato. A namorada dele, a Megan, registrou esse momento e publicou nas redes sociais. Será que colocou Twitter. o nome dele de Ian? E Em homenagem ao furacão? Ia ser bom, né? Ou Colocou. acho que não. Hurricane, Será? furacão. Bem, né? Oh, hurry. E foi ele publicar, viralizou, foram mais de 180 mil reações Ô, louco, no hein? post original. Gente, as redes sociais têm um poder Tem. muito forte. Hoje alcançam muito as E pessoas. ver uma né? situação dessa, um registro desse, então já fica aí Ainda esse ato existe para... amor no Existe. planeta Muito. Terra. Existe amor e a matéria que a gente vai expor agora mostra muito isso, Babi. Me conta então, Ju. Seguinte, você imaginou você tá precisando pagar o seu aluguel no dia seguinte e você não tem essa grana. Ah, já passou. Eu sei exatamente como é que Foi isso que Quem acon- nunca, né, Babi? Foi isso que aconteceu. Imagina só, você fazer a entrega e a pessoa que espera pelo pedido é ninguém menos que um grande digital influencer do Brasil. Nossa. Pensa nisso, pessoal. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. O motoboy Thiago Coller, de 23 anos, foi fazer a entrega. E quem que era o cara? Era o Casimiro, um dos maiores digitais influencers no Brasil, não só no esporte, como no geral também, né? E após fazer o pagamento e tal, ele saiu e ele recebeu um Pix no nome do Casimiro. Até tem o nome do Casimiro completo aqui. E aí chegou para ele um Pix de R$1.000. Ah, Ele ficou super emocionado
né? Porque ele precisava pagar o aluguel no dia seguinte, como eu acabei dizendo aqui, e o aluguel estava pago graças a esse Pix que o Casemiro fez para ele. Será que foi Deus? Foi, Será? Com certeza. Oração, com certeza. Rapaz. E com certeza esse motoboy é muito honesto. Sim. Isso aí trabalha realmente, porque a gente sabe tanto de golpe que tem hoje, Porque né? ele foi Verdade, questionar ó, o que estava acontecendo e realmente ficou ciente que era uma doação mesmo. Olha só, porque ele poderia também ter ficado quietinho, né? Opa, entrou um dinheiro na minha conta. Mas ele viu lá, né? Casemiro e Miguel, eu acho que ele deve ter associado. Que legal, E gente. a atitude Olha, já também do pensou? Casemiro, né? Assim, do nada, Os pensar em... influencers Sensibilidade. hoje Sensibilidade, fizessem mais gente. isso. Eu queria chegar nesse Rapaz, nível. Já que pensou? maravilha. Vocês fariam isso? Faria, com Faria. Pra alguém? Ah, eu certeza. faria, com Eu não certeza. gosto de aconteceu ficar uma- falando que eu faço as coisas aqui, mas assim, eu sendo bem longe, bem distante do que esse cara aí, a gente tem a Faz. sensibilidade para ajudar. Aconteceu isso comigo há muitos anos, deve ter uns 15 anos atrás, muito tempo. Eu fui fazer uma oração lá no Rio de Janeiro. Conta bem rapidinho. Uma oração no Rio de Janeiro para uma amiga minha, que é gerente de um banco muito famoso aqui no Brasil. E eu precisava pagar uma conta de luz. Mindo de telefone, estava cortada, era R$210. E naquela época valia muito, né? E eu orei a ABC e eu estava doido para chegar para ela e pedir essa ajuda. Mas algo me calou, falei assim, não vou pedir. Quando eu terminei de fazer a oração a todos, eram umas 12 pessoas, me despedi, aí já estava indo pro táxi, que ela tinha pago o táxi, já estava indo pro táxi para poder ir embora. Daqui a pouco ela foi e colocou um envelope. Eu lembro que eu estava de uma blusa que tinha um bolso. Ele botou um envelope. E eu fiquei doido para saber o que tinha nesse envelope, mas eu não abri na frente dela. Quando eu peguei o carro do aplicativo e fui para casa, né, eu não sabia quem era o motorista, ele também não me conhecia, fui abrindo o valor. Aí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 210. Exatamente o valor que eu precisava pagar. Nossa Senhora. Deus é hein? muito bom. A fé move montanhas, Move. hein? Independente do que for. E olha só. E eu não pedi. Se eu Então, tivesse Esse é o pedido, cuidado de Deus, né? a Exatamente o mesmo intenção, valor. acho que a intenção do nosso coração, ela fala muito forte, Fala muito assim, forte. diante das coisas que a Sim. gente vê. Essa próxima notícia fala sobre um empresário, o Ricardo Tavares, que além dessa intenção, ele colocou em prática a solidariedade também. Ele pegou um ônibus, ele criou lá dentro do ônibus, banheiros dentro desse ônibus, com chuveiro, pia. E lá no Rio de Janeiro, ele passa com esse ônibus, levando moradores de ruas para poder tomar banho, fazer a higiene deles dentro desse espaço, desse ônibus. Olha que interessante essa notícia para você que está aí nos assistindo. Você está vendo essa imagem muito legal, trazendo dignidade para quem tem essa situação de rua, passa por essa questão, né? Olha que bacana. Se iniciou ali no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. E ele já vem fazendo esse trabalho já há um tempo, esse empresário, junto com outros amigos, né? Outras pessoas que também querem participar. E sabe o que eu achei mais legal, gente? Que não tem tempo. A pessoa vai lá e ele deixa a pessoa tomar um banhão à vontade. que legal, Não tem cara. essa coisa, vou cronometrar. 2 minutos cada um, vai. cada um. Não, Corre. deixa a pessoa ter aquela experiência, ter aquela vivência de poder, gente, lindo, tomar que um lindo. banho é uma coisa tão simples, que pra gente às vezes é uma coisa tão automática. Sim, sim. Né? E pra essas pessoas, pra essas É o que pessoas elas que mais moram querem. na rua, às vezes é o que ela mais precisa. É, mais Tomar querem. um banho, né? E aí eles vão lá, aquela roupa que a pessoa tá usando, já descarta aquela roupa muitas vezes Olha. suja, rasgada, já inutilizada, dá roupas limpas para as Olha pessoas. que legal. Né? E a pessoa ali pode fazer a higiene dela. E ele ainda não conseguiu ainda fazer, esse empresário, um mapeamento da quantidade de pessoas que já passaram por esse projeto. Porque ele praticamente faz isso sozinho, então é muita coisa para ele administrar. Mas já foi muita gente que passou por esse banho ônibus, solidário, né? Esse banho de alegria. E ele também tem mais 2 projetos, que é um que chama De Volta à Sua Terra Natal, onde ele possibilita dar uma nova chance de vida para a pessoa que está em situação de rua, para aquela família, né, voltar ali para a cidade dela. E também odontomóvel, também dentista que faz ali também a parte de higienização bucal, cuida do dente. Então, olha que Isso poderia maravilha, viralizar, gente. né? Ter
Ou em cada Podia ser um cidade. projeto, até Com certeza. prefeitura, Cada um um deve projeto, né? fazer o teu gesto de ser solidário, de caridade. Porque se a gente for esperar em política, né? Se a gente for Muitas esperar vezes pelo é político, pelo complicado. prefeito, pelo presidente, não. É uma Faz coisa a que- tua parte. Começar por nós, isso, né? começando Se você conosco pode, mesmo. faz mesmo. E não ficar pensando, ai, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu ganhar um dinheiro alto. Pensa Porque nisso, muitas cara, pessoas vou pensam, ajudar, né? quando eu ganhar uma causa na justiça absurda, eu ganhar um dinheiro altíssimo, eu vou montar um centro de reabilitação, vou montar isso. Não, faz Começa com o que pouquinho, você pode, com o né? que você Verdade. pode. O que Se tivessem mais iniciativas como essa, espalhadas pelo Brasil, acho Nossa, que ia ajudar teriam muito, até né, menos Babi? pessoas doentes, pessoas Sim. morrendo, porque vocês sabem que passando de um tempo que a pessoa fica sem tomar banho, é até perigoso ela tomar banho. Se ela se colocar, Sério? porque ela já Isso eu não entrou sabia. numa questão de bactéria no corpo, que se você tirar aquilo dela, Tira ela a pode defesa. até tira a Fica sem defesa da defesa, pessoa. fica Então, doente. imagina se tem muitos projetos, mais pessoas podem se reabilitar, mais pessoas podem viver novamente Isso uma, aí. uma segunda chance, tá? Então, não parabéns depender de política. né? ao empresário Ricardo Tavares por esse projeto e especial também aí. tomara que as pessoas que vão usufruir dessa boa ação que ele fez, desse benefício, que as pessoas usem com zelo, que usem pensando também no semelhante. A gente sabe que o cara que mora na rua, eles são bem solidários uns com os outros. Assim. Se eles ganharem uma marmita e tiverem dividem, 10 pessoas, eles vão dividir em 10. Né? Mas que assim, que possa ser usado com maior Consciência, né? consciência, exatamente. Isso aí, gente. Vamos lá? Seguimos aqui com as nossas notícias boas e olha, essa é uma das que eu adoro. Olha, gente, Joey recebeu o seu primeiro salário. Sim, Joey tem síndrome de Down e ele comemorou tanto que viralizou na net. Olha só que legal. Joey sempre frequentava uma cafeteria, né? E ele conseguiu um emprego como atendente nos Estados Unidos. E para ele, o primeiro salário representa muito mais do que apenas uma recompensa financeira, né? Pelo mês de trabalho e esforço. Porque ele conta que o momento mostra a importância da representatividade para todas as pessoas com deficiência. E a energia de Joey foi tão boa que toda a equipe acabou comemorando junto com ele. Ele sempre ia lá com a mãe dele, né? E a dona da cafeteria sempre quis abrir uma cafeteria e ela abriu e pensou em convidá-lo para trabalhar junto. O Joey foi, né? Seu primeiro emprego, seu primeiro salário e com toda a felicidade do mundo ele comemorou. Gente, tem coisa Nossa, melhor com que essa fofo. inclusão real. Olha, em 2004 eu me formei em pedagogia, a gente estava começando com esse processo de inclusão mais na prática, né? E hoje, com essas notícias todas que nós estamos aqui toda semana, né? Passando pro pessoal que tá de casa, eu vejo como realmente isso, a prática tá cada vez maior, cada vez melhor. Realmente a inclusão acontece, né? As pessoas que têm Down, têm o autismo também e várias outras deficiências conseguem trabalhar graças à inclusão base lá na escola, desde o comecinho para socializar. Hoje, quando maiores, elas conseguem trabalhar, né? E ter uma socialização maior. Meu Deus, Muito bom, né, maravilhoso. gente? De novo, dignidade para a pessoa, para se Dignidade. sentir útil, para se sentir inserida na sociedade. Com Pra você certeza. ver que às vezes a gente tem um trabalho, a gente tem um sustento, e às vezes a gente reclama, às vezes a gente acha que aquilo, né? Ai, podia ganhar mais, ai, podia, né? Reclama ter de melhor, barriga ai, podia morar mais perto. Sabe? A gente acaba reclamando. E olha só, Tá nem né? preocupado com o Imagina, o financeiro, salário né? de uma pessoa que trabalha numa cafeteria deve ser, Sim. né? Pouco, enfim. Então, assim, pra gente aprender também a dar valor àquilo que a gente tem, as pequenas coisas que fazem aí a gente Com ter o nosso certeza. dia a dia, às vezes a gente passa despercebido. E né? olha, as empresas, por exemplo, que têm vontade de contratar uma pessoa que tem algum tipo de deficiência ou síndrome de Down, é só você se cadastrar, gente. Tem várias plataformas de seleção, né, de pessoas para currículo, empresas que a gente já conhece algumas aí. É só se cadastrar lá que você consegue selecionar uma pessoa, esse público para sua empresa, É tá a bom? primeira vez que eu vejo, essa notícia é bem interessante, porque é a primeira vez que eu sei de um caso de emprego para pessoa que tem Down. Já eu tinha já vi visto com alguns. autista, mas com Down não. Eu Primeira já vez. vi. Tinha já aqui vi num também. shopping em São Paulo Já vi no shopping. uma lanchonete Lanchonete, também bem famosa. verdade. Isso. E ela era uma menina, ela era muito engraçada, porque ela era muito brava. E aí toda vez que a gente ia muito lá, e aí ela já chegava, ai, me dava um abraço. É, eles são carinhosos, né? São. São É. demais. Eu são tenho demais. muitos amigos, até o Vagninho, ele é modelo, já fez várias propagandas. Demais. legal, Sustentou Babi. a família dele, um tempão na pandemia, ajudou muito Olha a mãe. só. Então, enfim. Inclusão boas a todo notícias, vapor. boas notícias. Momento Maravilha!
Só aqui no programa Sempre Melhor. E agora eu quero fazer uma pergunta para todo o Brasil e para o pessoal da minha mesa aqui, meus amigos, Diga. que é o seguinte: vocês têm sonho? Há uma diferença de sonho para desejo. Desejo é, né, algo que a gente Coisa sente mais- momentaneamente, sonho é algo que a gente já vem, ó, desde pequenininho. Vamos lá, começando com o Júnior. Você tem sonho, Júnior? Tenho, pô. Qual que é o teu sonho? Era trabalhar na TV, tô realizando isso, até escrevi ontem que eu tinha um sonho de trabalhar na TV, tinha um sonho de trabalhar com o Paulinho. Sério? Pô. Mas você já conhece o Paulinho há muito tempo? Ah, Se desde for conhecer o 2000, Paulinho há 3 anos, não dá. Não é sonho, não, é 2000 desejo. Sonho é coisa... Não, 2008 eu conheço o Paulinho. Bastante Sim. É, tempo. bastante tempo. Valeu. 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 Então tá valendo. Kelly. Ai, o meu grande sonho, né? Além de, obviamente, carreira, né? O sucesso na carreira é conseguir dar uma, sei lá, dar uma... A minha família, graças a Deus, tem uma condição legal, ótima. Mas eu queria poder proporcionar pra eles coisas Muito melhor. maravilhosas. Não pode esquecer da bota da Joana. Nossa, porque o meu sonho é ter uma bota da Joelma, tá, gente? Beijo, A menino. volta da Joelma. Babi, qual que é o teu Nossa, sonho, eu tenho Babi? tanto, eu tenho uma lista, entendeu? Eu tenho até um Fala só painel, um assim, cozinho ó, assim, que eu bem ponho, básico, eu bem colo, básico. eu ponho, olho pra aquilo. Mas eu queria ir pra Paris, é um sonho que eu tenho, assim, Muito de antigo. passar, muito. De passar um tempo ali, sabe? Fazer aquelas fotos lindas, conhecer o lugar, sentir o cheiro, sabe? Um tempo Comer tipo o croissant. ano. Aquela coisa básica é um desses sonhos. E também dar uma casa pro meu pai. Nossa, como eu tenho vontade, mais do que pra mim. Você acredita? Sensacional. Vai ter renovação do teu contrato, o salário vai aumentar. Aê, já tá, ó. Beijo, Batemos o Ronaldo. martelo. Dá uma posse aí. Olha que interessante. Eu posso falar que ele é um jovem, porque uma pessoa de 51 anos de idade é um jovem Sim. ainda. Sim. Kerr, lá nos Estados Unidos, ele sempre teve um sonho, um desejo no coração dele de se tornar um médico. Mas só que as circunstâncias, né, não eram cabíveis para ele se tornar um médico. Por quê? Porque os pais dele sempre o ensinaram ele a ralar na vida, a poder estudar, a poder se dedicar. E ele é um homem de condições financeiras bem precárias. Mas só que ele nunca desistiu do seu objetivo. Aos 19 anos de idade, ele se tornou mecânico, porque ele já era em si mecânico. E olha aí, a imagem, ele se tornou um mecânico. E ele abriu com 19 anos de idade a sua oficina. Mas só que, sabe quando aquela pessoa tem um sonho, mas só que ele está trabalhando num segundo tipo de emprego meio que improvisado? Assim Porque aconteceu precisa, comigo, né? Assim aconteceu com o Júnior, com cada um de nós aqui, Verdade. para que nós pudéssemos hoje se tornar um apresentador. Porque antes de você se tornar um apresentadora, você, né, já realizava outro tipo de profissões. A mesma coisa era o que aconteceu comigo. E ele fez o quê? Ele nunca desistiu. Quando ele completou 34 anos de idade, em 2006, ele foi para a faculdade, fez essa faculdade, se formou e se tornou o quê? Um médico. Que Uau. bacana. Rapaz, Né? e Simples hoje ele assim, está né? com 50... É, não é uma Estudar qualquer bastante, profissão. né? E hoje ele está Opa. com 51 anos de idade, formado, médico, e ele vem dizendo essa palavra como lição para que não existe idade para que o sonho venha se concretizar, venha se realizar. E isso fica a dica para todos nós e até mesmo para você que está em casa. Você fica pensando, poxa, eu tenho 60, nem sou formado, eu estou com 70 anos, não tenho filhos ainda. Olha, para Deus nada é impossível. Lucas 1, 37 está dizendo, para Deus nada é impossível. Continua insistindo no teu sonho, porque eu tenho certeza que vai se tornar realidade. E o sonho só se torna realidade a partir do momento que você acredita. Tem muitas pessoas que ficam depositando a confiança. Ai, tomara que minha mãe acredite junto comigo. É verdade. Não, é individual. O sonho é Esquece, individual. ninguém vai acreditar em Não você, vai. irmão. E o tempo Verdade. não é Ninguém uma tá nem aí sentença, pra né? você. Júnior, Júnior, Babi e Kelly, o sonho do meu pai, minha mãe está de testemunha, está assistindo o programa. O sonho do meu pai era que eu fosse militar, mas o meu sonho era tornar apresentador. Então, depois de muitos anos, olha onde que eu estou hoje. Olha só, que legal. E eu sobrei hein? no quartel, graças a Deus. Eu li uma coisa interessante que você falou. Eu li ontem sobre a importância de você ter, claro, submissão e respeito aos seus pais, só que você não pode Sim. anular o teu sonho para viver o sonho do seu pai. Sim, isso então aí. foi legal. Você, Foi o que eu fiz. Você quis Foi ser o que eu apresentador e você hoje é apresentador. Minha vida toda, acho Se que você desde... anula, você sim. estava lá no exército.
Verdade. E era o sonho dele porque meu pai era militar, meu pai foi advogado, minha mãe formada também, pedagoga. E o sonho tanto do meu pai quanto da minha mãe, que todos fossem militar, mas só que já estava no meu coração há muitos anos. E também eu Teu quero pai agradecer ficou mal ao Paulinho quando você- Lima, porque há mais de 14 anos que eu a conheço e eu já tinha contado esse sonho para ele há 14 anos atrás, que eu tinha esse sonho de ser apresentador. legal, gente. E o mais lindo do Paulinho, porque ele nunca se esqueceu, né? Ele foi um homem de caráter e cumpriu. E no dia 28 de fevereiro, eu acho que desse ano, ele me ligou falando, Renato, tem uma oportunidade de se apresentar o programa Sempre Melhor junto com a Bárbara Morim. Rapaz, eu vou Já até tô me com a roupa segurar de aqui, ir. vou até me segurar aqui para não chorar. Eu chorei tanto, mas tanto. Não chora, Oh, meu velho. Deus. Ah, mas que bom, Chorei Paulinho, Renato. ó, tanto, você sonho. toma cuidado que esses meninos estão querendo alguma coisa. Não, não. Ó, é um Meu é falando só aqui. agradecimento, Ó lá, ó. Meu é só agradecimento mesmo. Porque quando, É, o ele, meu também. quando ele me Imagina, ligou, Paulinho. não, 14 anos atrás, imagina, eu contei o bacana. sonho pro Paulinho há 14 anos atrás e ele não se Ele não esqueceu. esqueceu, E ele, né? ele falou uma palavra para mim, no tempo certo vai acontecer. Então eu já tinha até esquecido que viria da quero parte ganhar na dele Mega esse Sena, sonho, hein? entendeu? Pois é, e falando É o quê? em sonho, tem mais Paulinho, eu sonho. quero ganhar na Mega Sena, não se esqueça. Não, ele manteve a palavra dele de caráter de cumprir, né? Não, Muito com bom. certeza. Ele cumpriu. Show, show. Falando em doce, tem mais foi sonho? Tem um sonho doce aqui, Gente, não tem sim, tem sim. Olha, ó, impressionante o olhar empreendedor dessa pessoa. Agora, antes de tudo, quero fazer uma perguntinha rápida. Quem tem medo de Abelha. abelha? Eu não. Eu tenho um pouquinho, porque eu já tomei, eu tomei uma pavor. picada uma vez aqui. Menina, mas isso dói, hein? Isso dói demais. Meu Deus do céu, dói demais. Dói demais, menina. E olha, a Micaela, de 17 anos, que morria de medo de abelhas. Quando ela tinha 4 anos, ela foi picada 2 vezes e pegou um trauma, né, com relação a isso. Mas ela teve forças e transformou o medo em aprendizado ao conhecer mais sobre as abelhas e a importância delas. Né? E aí a sua mãe, para ajudar, ensinou que as abelhas, elas são do bem, elas não atacam, elas só atacam realmente se elas se sentirem ameaçadas ou assustadas, né? E essa superação fez com que Micaela gerasse em pouco tempo um negócio milionário. Foi uma reviravolta que teve início dela ganhar um livro de receitas que pertenceu à sua bisavó. E nas páginas anotadas à mão, Micaela encontrou uma receita de limonada de linhaça da década de 1940. Curiosa, ela preparou a bebida, né? E ao invés de colocar açúcar, ela colocou mel. Ai, eu Nossa. amo E ela mel. fez Eu isso, disso o negócio dela, né? Uma grande empreendedora. E hoje ela fatura aí na casa de 7 dígitos, dá pra fazer as contas mais ou menos? Então o negócio Eita. deu Sei, certo muito mesmo. legal. Estourou, Né? Ela estourou. fez de um trauma, né? A questão Agora imagina, gente, não é comum isso acontecer, né? Não. Você ter um trauma com algum inseto, bicho ou animal que seja e transformar disso o seu negócio. Olha que legal. Além de notícias boas, são ideias. São ideias. A gente estava falando agora dessa questão de o tempo não é uma sentença. Não, Verdade. não existe isso. Verdade. 50, 60 não é uma sentença. Se você tem vontade, força de vontade, sonho, você tem que ir atrás. E agora, principalmente, transformar um trauma em uma empresa, porque ela vendeu lá na porta, começou vendendo na porta da casa dela e hoje está faturando aí, acho que mais de 60 mil dólares, é isso? Isso mesmo! Não, e legal. também tem o supermercado, 300 mil né? reais, que, meu. que é um dos maiores de Tá bom. coisas orgânicas, que é o Whole Foods. Sim! Maravilhoso aquele mercado. E ela Tudo vende de bom. agora lá. Eu vou lá provar. Vai, Vou ela lá vende, por isso que provar. ela tá faturando muito, muito bem. Faz aqui, eu vou lá dar uma provadinha no suco dela. Muito legal. E é bom a gente sempre usar das nossos traumas também pra gente, ó. Exatamente, Evoluir, gente. E né? Às falando vezes em pode ser uma doce... catapulta, né? Então a gente não pode desistir. E E ela é falando- novinha, né, novíssima, Kelly? novíssima. Tem o quê? 17 anos. Meu 17 Deus anos do apenas. céu. Eu com Novíssima. 17 anos não sabia nem que roupa que eu ia escolher pra E com sair a de força casa. da mamãe, né? Foi lá com a força Vocês da viram mamãe, meu perdeu o TBT milho. hoje? Seu Não TBT? vi. Não vi ainda. Qual que era? Com 17 anos eu tava apresentando um programa de rádio. Que legal! Não, só vi a foto de você com criança só. Muito Você bom, viu? muito Foto bom. Nossa você com senhora. criança. Eu nem lembro o que eu fazia com 17 anos, porque É. já não Eu fugiu também da não memória. lembro. Eu E falando entrei na em faculdade. 17 anos, Com 17 anos eu entrei na 17 faculdade. anos eu era office boy. Entrei na faculdade com 17 anos. E falando em doce, em mel das abelhas, agora é um doce diferente, né, Júnior? É o alfajor. Vocês gostam de alfajor? Oh, tivemos adoro. aqui ontem. Ah, vocês não guardaram pra mim, é isso? Ah, Nem mas pra as mim, crianças- Isso. nem pra nós, nem pra gente sobrou. Nem pra gente sobrou, irmão. Então eu vou tomar um café. As crianças
Na Me próxima conta vez, sobre. lembre-se de mim quando vocês estiverem no paraíso. Lembrarei. Tá, a gente falou de alfajor, uma coisa super comum para muitas pessoas, comer um doce que tem vontade. Sim. Só que esse menininho, o Nico, uruguaio, ele não tinha condições físicas para se comer um alfajor. Tá. Porque ele nasceu com uma má formação do esôfago, que chama atresia esofágica, né? E foram várias cirurgias, né, que ele teve que realizar desde o início da sua vida até, né, os 9 anos de idade. A gente está vendo a foto aí, o médico que fez a cirurgia perguntou para ele o que ele queria após o final, agora que ele pudesse comer o doce, né? Ele Finalmente, não né, hesitou depois de e 9 falou, alfajor de chocolate. O próprio médico trouxe, né? Teve que fazer toda uma reconstrução no sistema digestivo dele por conta desse problema, não tinha condições nenhuma de se comer esse doce. E era o sonho dele. Você acabou de falar sobre coisas simples que muitas vezes são corriqueiras e a gente acaba não dando valor. Verdade. E ele, nessa humildade, nessa inocência, ele tinha essa vontade de comer esse doce, só que não tinha como. Após a cirurgia. E eu tenho um caso mais ou menos parecido, um priminho meu, ele teve que fazer cirurgia, acho que 3 cirurgias em menos de 1 ano de idade. Uau. Meu Deus, gente. Menos Então de um são ano. coisas simples, um probleminha no reto que deu, usava colostomia. Então assim, dar valor à vida, dar valor às coisas simples, porque a felicidade está nas coisas simples. Simples, com certeza. Não, e o mais legal, né, que o médico já levou pra ele, né? O O alfajor médico já que levou o alfajor. Nossa, E perguntou muito o que legal. você queria. Você Ele não queria. hesitou e falou, alfajor de chocolate. Nossa, com 9 anos, imagina, a gente não passa um dia sem comer o docinho. Ah. Sim. Imagina Sempre 9 tem que ter. anos Eu, depois do você... almoço, depois da janta, Né? é um Meu trem que tem. Deus. Não, e quando você fica... Quando Você também é você... assim, Babi? É um trem que passa Você na também é lata. assim, que o meu... Tem que ser nem uma comer. balinha, um chiclete, Verdade. um docinho. Comigo também. Quando você fica, de repente, sei lá, faz um jejum de doce, aí você fica lá 10 dias sem comer chocolate, nada de açúcar. Quando você coloca um tabletinho Mais de gostoso. chocolate, parece que você tá nas nuvens, cara. Verdade. Você Explosão de imagina sabores. esse menino. Maravilhoso. Verdade. Se ele não tomar cuidado, ele... Agora toma cuidado, se tem que cuida se cuidar bonitinho, bem, tá né? bom? Não é Depois de todo fácil, esse não. processo. Muito legal. Olha, gente, vamos falar de política. A gente está num momento crucial aqui do nosso país e o Gilberto Nascimento Júnior, nosso vereador aqui em São Paulo, tem as informações para compartilhar com a gente sobre política. Pode rodar. Boa tarde, Bárbara, Kelly, Júnior, Renato. E esse é o Momento News. Claro que uma semana no meio de um segundo turno. Vários estados, candidatos a governo, vários debates. Mas eu queria falar um pouco sobre o debate que aconteceu aqui no estado de São Paulo. Primeiro porque é simbólico, é a terra do Lula. Lula é aqui do estado de São Paulo. Segundo que tinha lá o Haddad, que foi o candidato à eleição do PT na legislatura passada para presidente. Do outro lado, Tarcísio. E o debate, por que eu vou falar dele? Porque ele se nacionalizou. O Haddad, em todos os momentos, em vez de falar do estado de São Paulo, falava do governo Bolsonaro, que estava acontecendo no Brasil. Porque, essa é a minha opinião, acho que já jogou a toalha, viu que a diferença está muito grande nos pontos, mais de 12 pontos, difícil recuperar isso. Então, fazendo campanha para o Lula. Bom, um tema também na política que aconteceu, e aí foi uma grande briga, principalmente nas redes, tem a ver com a ex-ministra e agora eleita senadora Damares. Ela veio a público num evento dizendo o que ela presenciava quando ministra, dizendo dos casos de pedofilia, abusos de criança. E aí eu vou falar um negócio para vocês. Eu já tive várias vezes no ministério. Eu posso dizer que a minha vida é marcada por algumas imagens que eu vi que a Damares me mostrou, porque eu fui lá para falar sobre pedofilia, como é que a gente podia criar políticas públicas para diminuir isso. Então isso é uma verdade que foi escancarada. Só que aí agora estão querendo fazer um linchamento político em cima dela. Ah, por que ela falou isso? O que ela tem feito? Ela já está há mais de 3 anos trabalhando em cima dessas situações. E é uma grande defensora das crianças e das mulheres no nosso Brasil. Bom, e ontem feriado, dia 12, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida. E aí, claro, as agendas dos candidatos a presidente. Lula esteve no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, numa região infelizmente dominada pelo tráfico de drogas. E o grande assunto, além do que ele falou ali no seu comício, na sua carreata,
fez uma fala específica ali para o povo do Rio de Janeiro, claro que também falando de Brasil, até porque candidato a presidente, mas acabou se utilizando, ganhou um boné com as iniciais CPX. Iniciais essas que estão dando muita confusão e muito o que falar, principalmente nas redes sociais, já que essas iniciais têm uma ligação direta com o pessoal do crime organizado. Do outro lado, em São Paulo, na missa, na Basílica de Aparecida, esteve lá o presidente ou candidato a presidente, atual presidente, Jair Messias Bolsonaro. Não esteve sozinho, esteve com o senador eleito por São Paulo e tantos outros parlamentares, inclusive Tarcísio de Freitas junto. Onde foi ele como católico, e aí tem muita gente também questionando, está se utilizando da religião. Ele sempre falou de Deus, nunca falou que era evangélico, sempre falou que ele era católico e que a esposa era evangélica. Então nada mais justo do que ele, um praticante da fé, ir no dia de Nossa Senhora Aparecida, ir à Aparecida fazer a sua missa. É isso. Mais notícias, se Deus quiser, semana que vem aqui no Momento News. Fiquem com Deus. Boa! Contagem obrigada, regressiva. Gilberto. Obrigada pelas informações, sempre muito assertivo, né, na sua fala. Muito obrigada. E semana que vem temos mais notícias sobre política. E agora, aquele momento bom. Futebol. Futebol, gente, olha. O Corinthians ontem recebeu o Flamengo pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2022. Jogo mais esperado do ano, porque é o clássico entre as duas maiores torcidas, os dois times de maiores torcidas do Brasil. O Flamengo ontem, que é cheio dos talentos individuais, foi totalmente bloqueado pelo esquema tático que o Vitor Pereira implantou. O Corinthians acabou sufocando o Flamengo pelas laterais para ajudar os jogadores que são brilhantes. Ontem não estavam tão brilhantes assim. E foi um jogo super equilibrado, para surpresa de muitas pessoas. Porque assim, até o nosso diretor aqui falou, vai ser um show do Flamengo. Né? Vai ser um clássico, vai arrebentar. E não, o Flamengo ontem não era aquele Flamengo que assustava tanto o Corinthians das outras vezes, né? Tanto que a posse de bola ontem foi 40-60, tá? O Corinthians se sobressaiu no coletivo e na obediência tática do técnico Vitor Pereira. Então, assim, estão todos de parabéns. Teve pessoas que não gostaram muito da atitude do Roger Guedes, que saiu reclamando, e também da atuação do Duqueiroz. Até o compararam com o William. Parece que o Duqueiroz, que é super novo, acabou de sair da base. Então, assim, tem saúde para dar e vender. Então, Duqueiroz, por favor, tem que correr mais. O herói do Corinthians, indiscutivelmente, foi o Cássio. Jogou muita bola. E o Yuri Alberto parece que ele nasceu para jogar no Corinthians. Impressionante. Assim, o cara chegou, foram poucos jogos assim para ele se adaptar. E parece que a camisa do Corinthians é a segunda pele dele. Tá jogando demais. O Flamengo teve sim um pouquinho mais de chance de gol, né? Chances reais de gol. Teve bola na trave do Davi Luiz, a gente vai mostrar daqui a pouco. Teve um chute cara a cara, queima-roupa do Gabigol, o Cássio defendeu. Eu tenho minha opinião, assim, não como torcedor, mas como um jornalista que faz análise de futebol, que o Cássio realmente deveria ser convocado para a seleção brasileira, porque assim, ele está sobrando em campo, está em forma, está jogando bem em pontos onde ele era fraco, como saída de bola, bola aérea, tudo o Cássio está redondo, está perfeito. Então eu queria muito que o técnico Tite, que nos assiste, pudesse dar uma atenção. A gente vai para os lances agora, pessoal, para a gente ver aí como é que foi o jogo ontem. Ó, logo no início, ataque do Flamengo, pelo meio, Felipe Luiz aí, chute, o Cássio defendeu, não teve nenhuma dificuldade. Aí foi o primeiro perigo. O Gabigol chutou em cima, o Cássio saiu bem. Aí já o contra-ataque do Corinthians, o Yuri Alberto, infelizmente, atrasou a bola. Esse foi o outro chute do Gabigol. Isso aí já no segundo tempo. Foi em cima do Cássio. Essa defesa foi muito legal. Aí foi um chute, ó, do Davi Luiz de fora da área, a bola vai sobrar para ele, ó. Do meio da rua ele chutou, fintou o Roger Guedes e foi na trave. Nessa hora aí eu quase tive um infarto, porque foi difícil. Aí a bola sobrou de novo pro Flamengo, ó. O Flamengo atacando o tempo todo o Corinthians, não deu espaço.
mas de novo brilhando aí o Cássio goleiro Cássio. salvou, O Cássio salvou. Olha essa bola do Davi Luiz, chutezinho, passou perto, outro infarto. Essa aí foi a parte mais polêmica do jogo, porque foi pênalti pro Corinthians. Realmente a bola bateu na mão do Léo Pereira, ele influenciou muito a jogada, né? E o juiz não foi consultar o VAR. Aí, escanteio do Vidal. Aí, ó, acabou a luz. Outra polêmica do jogo. Os refletores estavam oscilando toda hora. O juiz teve que parar. O Davi Luiz, ele nunca fez gol pelo Flamengo. E nessa bola, ele cabeceou e entrou. Ele até ressaltou na coletiva, falou, quando eu faço o gol é anulado. Caramba. Essa foi a última chance de gol do Corinthians mesmo. Só pra gente voltar aqui um pouquinho, a polêmica da arbitragem, tá? O juiz, ele simplesmente interpretou, ele não foi consultar o VAR, ele não foi perguntar, ele não foi olhar sequer o VAR, ele simplesmente achou que a bola tinha esbarrado na barriga e não foi na barriga. Foi no braço. Ele foi até na faz. coxa, e depois foi no braço. Então, ele até faz assim o movimento. Alguns comentaristas até falaram que não, foi um movimento, né? O cara tava. Não, mas ele influenciou na trajetória da bola. Quando ele faz esse movimento, essa mecânica foge do natural. E se ele não encosta na bola, o Juliano estava na sobra para chutar pro gol. Então, assim, a chance de gol do Corinthians era muito grande. O técnico Vitor Pereira criticou muito essa atitude do árbitro na final, no final na coletiva de imprensa que ele teve. E outro dado, assim, outro momento importante do jogo que a arbitragem influenciou, a gente não está falando que teve má intenção. Pode ter sido um erro, pode ter sido nervosismo, porque ontem foi recorde de público, 47 mil pessoas. E 31 pagantes. Foi o maior recorde. Torcidas, né? Foi o recorde de público em toda a história da Arena Corinthians. Até hoje foram 14 jogos de Corinthians e Flamengo, né, na Arena. O Flamengo leva a melhor, foram 5 vitórias, são 3 empates, 4 vitórias do Corinthians. Outro lance da arbitragem é que o João Pedro, do Flamengo, ele deveria ter sido expulso, porque assim, ele já tinha levado um cartão amarelo, ele já está suspenso para o próximo jogo. O técnico Dorival Pereira, entendendo que ele já estava pendurado e poderia ser expulso, teve essa falta clara, que era uma falta de amarelo. O Dorival entendeu aquilo e falou, não, eu vou tirar. E tirou, colocou o Vidal, e aí acabou poupando. Era para o Corinthians, além de ter tido um pênalti, ter jogado com um jogador a mais. Então, assim, a torcida do Corinthians realmente está muito brava. E aí, então, a volta vai ser boa esse jogo de volta. Vai ser polêmico. Só mais uma coisinha para a gente não esquecer aqui. O pai do Vidal, que é o jogador do Flamengo, Arturo Vidal, ícone do futebol chileno, o pai dele faleceu horas antes do jogo. Meu Deus. Nossa, E ele ficou pro jogo, foi assim, um ato de braveza, guerreiro. Estava bem, estava centrado, concentrado para o jogo. Agora, na próxima semana, a gente vai ter Flamengo e Corinthians no Maracanã. Espera-se recorde de público também. Se empatar 0-0 igual ontem, vai para os pênaltis. E a gente espera que o Corinthians seja campeão, obviamente, né, Renato? Quem espera? Nós, né? A bancada do Momento News aqui no Centro Melhor. Quarta-feira Os cameramans. Não espero nada. Tô esperando nada. Só para ressaltar, por último, para a gente fechar esse assunto, premiação para o campeão, mais de 78 milhões de reais. E o vice-campeão já colocou no bolso aí 25 milhões de reais. Então, assim, super lucrativo. Ontem estava presidente da CBF, presidente da FIFA, estava o Vampeta representando o Corinthians, que foi campeão em 2002 da Copa do Brasil pelo Corinthians contra o Brasiliense, e estava também o Juan representando o Flamengo. O Vampeta fez uma coisinha lá que não vale muito a pena a gente comentar aqui, né? Sempre, expressou a fé dele lá, sempre causando. Mas assim, vai ser um jogão. Os dois voltam agora no final de semana. O Corinthians enfrenta o Goiás e o Atlético Mineiro vai para o Rio de Janeiro jogar contra o Flamengo. Maravilha! O que mais? Acho que foi só isso, né? Só isso? Você esqueceu de falar que o meu time ganhou
De 4-1? Poxa. O Santos. O Santos. Deixa eu passar essa. Ah, gente, não é possível, Juninho. O Santos ganhou de Mancada, 4-1 hein? e assim, vamos ver se agora vai, né? Acho que vai, viu, Babi? Vamos que vamos. Parabéns pela vitória. Obrigada. Vamos pro meme. Chega de futebol, vamos pro meme. Vai, solta aí. Vamos rir. Boa tarde, mãezinha. Aqui é da escola. Nós estamos ligando para falar que seu filho está dando muito trabalho. Ele dá trabalho aqui também. Eu não fico ligando para vocês. Pensa numa verdade. Não é? Eu não ligo pra ninguém, entendeu? Tá ligado? Vai resolver? Não resolve. Vai resolver. Resolve aí, professores. Pois é, bora lá. Mais um meme aí pra vocês. Você tem um amigo que vale ouro? Então perca tempo. Venda ele. Renato querendo me vender. Eu já vi Vale, piada não de pode vender a Não mãe. pode ser a vendeu preço de amigo, não. banana, tá? Não, Babi, a tua amizade vale muito mais que o vale diamante. Vale mais que o ouro, né? Muito. É isso, tem mais, não tem mais meme? É isso. Então fechamos o nosso Momento News hoje nessa quinta-feira. Meninos, muito obrigada, Juninho, Kelly Obrigado, também. Babi. Vamos lá para os contatos e as despedidas. Bora. As damas As primeiro. damas primeiro. Gente, olha, contato do Instagram, @KellyLima. Ops, sempre tô pronto, tô aqui, hein? @KellyLima, _apresentadora, Instagram, tá bom? Através de lá eu falo com vocês. Queria mandar um beijo pra minha mãe que tá em casa, se recuperando, pra Isa, pra Gi, também pra minha prima Érica, que sempre me ajuda nesses memes aí que me deixa doida. Beijo, gente! Agora vamos falar com o nosso Júnior. Eu passo a palavra pra você. Muito obrigado, Kelly. Tá bom de nada. Bom, minha rede social é @JuniorHiltonMusic no Instagram. Tem o meu canal no YouTube, que é tem dois. É o Junior Hilton Music, que é só música. E também tem o Programa Piloto, que é um canal de entrevistas meu. É só você procurar lá no YouTube, Programa Piloto Junior Hilton, você vai encontrar. Muitíssimo obrigada. Até quinta-feira que vem.